E aí galera, eu sou o Renan. Eu sou o Vilela. Vídeo de hoje, galera, vamos continuar a história de Atlântida. A gente vai falar sobre a solução da catástrofe que foi causada pelos marcianos. E se você ainda não assistiu a parte 1 e a parte 2, não esquece, corre lá e assiste, porque é importante para você entender os acontecimentos desse vídeo. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Não esquece de sentar o dedo nesse like, se inscrever no canal se tá curtindo acompanhar essas histórias e solta a vinheta. Cerca de 13 a 16 mil anos atrás, a tentativa marciana de controlar o mundo aconteceu em uma das ilhas de Atlântida, onde hoje conhecemos como o Triângulo das Bermudas. Nessa região, no fundo do oceano, ainda está um Merkaba descontrolado que causa um grande desequilíbrio eletromagnético nessa área. Esse Merkaba, ele também provoca distorções no tempo e no espaço e é a causa de que muitos navios e aviões tenham desaparecido lá no Triângulo das Bermudas. Esse desequilíbrio, ele é multidimensional e as embarcações lá literalmente desaparecem, sendo enviadas ou transportadas para outros níveis dimensionais. Para você ter uma ideia, cerca de 2.000 navios e 200 aviões já desapareceram nessa região sem deixar nenhum vestígio. Então pessoal, esse assunto do Triângulo das Bermudas ele é realmente bastante fascinante e cheio de mistério envolvido. Se você pesquisar no YouTube, você vai encontrar vários e diversos casos super legais sobre esse assunto. Voltando para a história, na época da catástrofe de Atlântida, quando houve aquele grande desequilíbrio multidimensional, haviam cerca de 1.600 mestres ascensionados na Terra, os conhecidos Nakaos, e eles tentaram de tudo para resolver esse problema. Eles enviaram a maioria dos seres de dimensões inferiores de volta para o seu mundo e fecharam a ruptura interdimensional. Porém, o estrago já estava feito. E o continente começou a entrar em crise. Rapidamente, todos os sistemas de Atlântida, o sistema financeiro, o social, todos os conceitos de como deveria ser a vida em Atlântida se degeneraram e começaram a colapsar. Os Atlantes começaram a contrair doenças bem raras e estranhas e o continente inteiro passou a entrar num estado de sobrevivência. Era mais ou menos assim, eles tentavam viver um dia de cada vez como se fosse o último e as coisas na Terra pareciam um inferno e que tudo ia acabar de vez. Os Nakaos, eles eram as pessoas de níveis de consciência mais elevados que existiam naquela época. Porém, eles não tinham a mínima ideia de como resolver aquela situação. Então, eles rezaram. Rezaram e invocaram os níveis mais superiores de consciência. Invocaram a todos que pudessem ouvir as suas preces, incluindo o Grande Comando Galáctico. E o problema foi visto em muitos níveis superiores de vida. E é aí que veio a má notícia. Foi dito que eles cairiam até o fundo e perderiam o nível de consciência que eles tinham na época. Também mudariam de polaridade, deixariam de ser uma espécie voltada para o lado direito do cérebro e teriam que recomeçar a evolução como uma espécie voltada ao lado esquerdo do cérebro. E também teríamos 3.000 anos para regressar à consciência crística. Caso ao contrário, não iríamos sobreviver. Para você ter uma ideia, normalmente esse processo para chegar à consciência crística, uma espécie leva cerca de 100.000 anos. Neste caso, nós só teríamos 13.000 anos. Para alcançar esse nível de consciência em tão pouco tempo, os Nakaos eles receberam instruções dos níveis superiores de consciência para realizar um procedimento que normalmente funciona nessas situações, embora possa falhar. Thoth era o rei de Atlântida na época. Ele compreendeu que eles tinham que realizar essa experiência, e junto de um ser chamado Ra e um outro chamado de Aragat, que foram reis anteriores em Atlântida, começaram esse grande projeto galáctico. E o plano que eles seguiram está relacionado com as redes de consciência. Para vocês poderem ter uma ideia, uma rede planetária ela é uma estrutura geométrica, etérica e cristalina. Ela pode envolver o planeta e ela guarda a consciência de cada espécie viva no mundo. Esta rede ela tem um componente eletromagnético relacionado à terceira dimensão, mas também tem um componente para cada uma das outras dimensões. Cada uma dessas redes, elas têm a sua própria geometria. Elas são únicas. Não há nenhuma que é igual a outra. Elas são tão únicas assim como cada espécie que está viva. E o que Thoth e os Nakaos tiveram que fazer foi criar uma rede de consciência crística artificial que permitisse aos humanos atingir esse nível de consciência em um curto período de tempo. E começou há 13.000 anos atrás. Thoth, Ra e Aragat iniciaram a construção dessa rede de consciência que precisava ser finalizada e ativada até o final do século XX. E a primeira coisa que eles fizeram foi voar até o eixo energético masculino da Terra, um lugar
que agora se chama Planalto de Gizé. Naquele período era uma floresta e não um deserto como atualmente. Esses 3 seres tinham um nível de consciência tão alto que eles conseguiam transitar entre as dimensões e também materializar os seus pensamentos. Primeiro, eles criaram a rede inteira em volta do planeta na 4ª dimensão, para depois criar no físico, na 3ª dimensão. Quando eles terminaram de construir a rede inteira na 4ª dimensão, Thoth construiu a Grande Pirâmide de Gizé na 3ª dimensão, no plano físico. Isso aconteceu cerca de 13 mil anos atrás, e ela foi construída muito rapidamente, cerca de menos de um dia. Thoth, Ra e Aragat construíram uma rede inteira de estruturas e templos ao redor da Terra na 4ª dimensão, colocando essas estruturas em cada ponto da rede sintética de consciência crística que eles estavam construindo. Todas as estruturas foram feitas com a espiral de Fibonacci ou com a espiral dourada, e todas elas foram matematicamente referidas àquele ponto original do Egito. A criação de todos esses sítios sagrados do planeta não foi acidental, foi uma consciência única que os criou. Desde Machu Picchu, Stonehenge, Zaguan, Chichén Itzá. Existem, claro, exceções, mas a maioria foi criado por uma única consciência, formando uma rede de consciência unificada. A Grande Pirâmide foi a primeira estrutura feita na 3ª dimensão. As outras estruturas foram feitas ao longo de um período de 13 mil anos. Elas se manifestaram baixando a sua frequência da 4ª dimensão para a 3ª dimensão, assim podendo se materializar no nosso mundo. Alguns arqueólogos e estudiosos estão mapeando esses sítios sagrados e estão observando que todos esses pontos estão conectados e sobrepostos uns aos outros, havendo relações geométricas entre esses lugares. As linhas dessa rede se cruzam em mais de 83 mil lugares na Terra. São esses os sítios arqueológicos sagrados, em montanhas, alguns lagos, vulcões, ilhas, entre outros lugares. E foi necessário cerca de 13 mil anos de constante fluxo de energia para ativá-la. Depois de finalizar o complexo no Egito, Thoth, Ra e Aragat retornaram para a Atlântida, onde esperaram cerca de 200 anos até o ponto crítico de precessão dos equinócios, e que iria novamente haver uma mudança no eixo da Terra, e os polos mudariam de lugar. Nessa próxima mudança de polos, eles sabiam que a Atlântida iria afundar, mas eles estariam prontos. Galera, terminamos aqui de contar a solução da catástrofe de Atlântida para vocês, que foi essa rede de consciência crística que eles construíram na Terra, que são todos esses templos, estruturas sagradas que foram construídas ao longo de 3 mil anos. Ainda tem muita história pra gente passar pra vocês, muita coisa pra falar de Atlântida, o pós-dilúvio, que tem muita coisa também. Então, se inscreva no canal pra ficar por dentro, acompanha aí, deixe um like pra fortalecer o vídeo, que ajuda muito a divulgar o vídeo, e até a próxima. Falou!